Oi, meu nome é Laura e nas últimas semanas eu vivi morrendo de medo. Medo de sair de casa, medo de estar no caminho errado, medo de estar desperdiçando meu tempo e, pior de tudo, medo de admitir tudo isso em voz alta. Eu pensava que, na minha concepção, todo mundo pensava também. Tipo, não, se eu não tivesse nenhum medo, eu seria a minha melhor versão, obviamente. A badass girl, servidora de outfit, divônica, faraônica, babilônica, que manja confiança pra todos os lados. Eu aprendi com minha psicóloga, né, a importância de escrever os sentimentos num caderninho, num papel. Eu tenho aqui o meu caderninho básico pra isso. Então eu peguei um dia que eu tava tendo uma dessas, eu vou chamar de crises, eu decidi listar coisas que eu faria se eu não tivesse medo. Mas antes de terminar a lista, eu percebi que eu já fiz muitas coisas que me davam medo e que no final até que valeram a pena fazer. Pra quem ainda não sabe, eu já fiz transição capilar, que eu queria há muito tempo, mas não tinha coragem de fazer. Inclusive, no começo eu tava indo trabalhar mesmo sem fazer chapinha na raiz, pra tentar normalizar isso. Então eu ia pro trabalho ali com cabelo com duas texturas. Depois eu fiz o Big Chop, cortei ele bem curtinho. E isso, mesmo me deixando um pouco insegura ainda, eu senti que valeu a pena e me deixou um pouco mais confiante na época. Eu tomei coragem de gravar meu primeiro vlog aqui pro YouTube. Eu postava os rascunhos que eu achava que não tinham ficado tão bons. Eu mudei de cidade também, enquanto eu ainda tava no Brasil. Eu nasci em Feira de Santana, né? Pra quem não sabe, depois eu fui morar na capital, fui morar em Salvador pra estudar, trabalhar. Juntei grana também pra mudar de país com meu namorado. Então, assim, tem coisa que precisa de mais coragem do que isso? Passar na imigração, fazer todo o trâmite de documentação, começar a trabalhar num país novo, emprego novo, tudo novo. Tudo isso era muito assustador e hoje em dia eu vejo que valeu a pena. Então eu sei que ainda existe alguma confiança aqui dentro, só que ela se perdeu por um tempo e eu preciso só trazer de volta. E muito provavelmente você que tá aí assistindo também já enfrentou algum medo na sua vida e nem sequer se lembra disso, né? Provavelmente já tomou coragem pra falar com aquela pessoa que você gosta, ou você foi lá e tomou coragem de trocar o curso da faculdade que você viu que não era aquilo que você queria, ou trocar de carreira também. Ou se parar pra pensar, você até já pode ter saído com aquela roupa que te deixa muito estiloso ou estilosa, mesmo com medo de ser julgado aí ou julgada. Pode parecer um exemplo bobo, mas a autoconfiança é uma coisa que dá muito medo, assim, tipo, tanto pra homens quanto pra mulheres também, porque a gente vive num mundo que existe rivalidade feminina e é o mesmo mundo que existe também o machismo, que afeta também até os próprios homens também em certo ponto. Imagina você, homem lá em Salvador, vai sair no seu grupo de amigos, assim, usando um estilo do Pinterest, que você acha maneiro, que você acha massa, mas se você sai no meio dos seus amigos, você vai virar chacota, filho. Você vai sofrer na mão dos caras, que eles vão rir da sua cara, entendeu? Então, ter autoconfiança pra fazer isso é difícil também pra algumas pessoas, né? Não pra todos. Mas, Laura, eu não lembro de nada, de nenhum momento que eu tive confiança pra fazer nada na minha vida. Eu não lembro, não sei em que momento eu fui confiante. Eu acho que eu não sou uma pessoa confiante. Tudo bem, eu também não. Mas eu gosto de lembrar de uma fala da nossa divônica Mad Pérez, da série Euforia. Ela diz numa cena que ela tá entre amigas, se arrumando pra uma festa. E ela tá fazendo maquiagem em uma dessas amigas, uma personagem mais tímida, mais insegura. E depois que a Mad faz a maquiagem dela, ela diz que se sente patética, se sente estúpida em estar arrumada assim. E pergunta pra Mad, você não se sente estúpida nunca? E a Mad, que é a personagem badass, confiante da série, quem já assistiu aí sabe, né? Ela fala que, no fim das contas, todo mundo se sente estúpido. Só que 90% da sua vida é confiança. E a parte boa da confiança é que ninguém nunca vai saber se é verdade ou não. Stupid. What? Everyone feels stupid. Who cares? You feel stupid? Yeah, I did. 90% of life is confidence. The thing about confidence is no one knows if it's real or not. Então, assim, eu já fiz minha lista de coragem, tá bem aqui comigo. Nela tem algumas perguntas onde eu posso fazer pra mim mesma. E eu vou dizer que elas ajudam, assim, a direcionar você a tomar uma direção. E é claro que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa lista também. Eu até fiz um mapa mental e tudo mais direitinho. Mas antes eu tenho que sair, porque o primeiro item dessa lista, como meu ato de coragem, vai ser gravar esse vlog do lado de fora. Então vamos lá comigo. Esqueci de um detalhe. Lewis Hamilton. Esse pô, ataque! Ele tem nome? Mais um, não para de sair patinhos. Aí, ó, pronto. Oi, gente. Essa aqui sou eu fingindo que não tenho vergonha de gravar em público e aproveitando que a gente tá na rua e vai passar ainda no mercadinho pra comprar uns snacks antes de sair, eu vou passar em 2 lugares que tem aqui perto, que eu sei que o atendimento já foi muito legal e aí eu vou chegar lá e perguntar se eles estão precisando de gente pra ajudar na equipe, né, pra contratar, pra trabalhar e tal. Aí, eu já tenho um lugar aqui que sempre diz, quando tem algum lugar que precisa de contratar, eles colocam logo na entrada, procura-se de pessoal. Se tiver alguém aí procurando emprego também aí no Porto, ó, mal vão. Eu sei que eles têm vários restaurantes. Tem um aqui na Baixa e tem outros por outro lado do Porto. Esqueci de um detalhe. Eu vou precisar do celular, porque meu currículo tá no celular. Olá,
Olá, boa tarde, tudo bem? Vim fazendo uma pergunta. Vocês estão precisando de pessoas para equipa, precisando contratar? Algum reforço pro verão? Nós eventualmente vamos precisar, mas para já acho que... Queria perguntar se estão precisando de pessoas para ajudar na equipa, reforço pro Se tiver verão. currículo, pode deixar. Eu tenho ele virtual apenas, tipo em PDF. Tem algum e-mail, um contato que eu posso mandar? Tem que ser em papel. Um papel? Pronto, eu posso passar ali e trazer então. Ok. Tá bem? Obrigado. Obrigada. Olha, gente, eu passei no primeiro local, que era só pra mandar por e-mail, então não tinha muito o que fazer. Eu fui mandar o e-mail, não tinha com ninguém com quem conversar. Depois eu fui no outro restaurante, que a gente já tinha ido lá como cliente uma vez. O cara foi até bem simpático, então eu voltei lá perguntando, né, se queriam aquele apoio pro verão, reforço pra equipe. Eles disseram que pra já não, mas que eu podia procurar outros lugares ali perto na Baixa, que sempre tem gente precisando de apoio pro verão. Então, fazer o quê? Mas também se mandasse eu começar amanhã, eu ia ficar triste igual, então... Qual é o roteiro pra hoje? Claro que eu vou estar tentando gravar o máximo em público, apesar da zoada. Eu escolhi um péssimo lugar pra gravar, porque aqui passa muito carro. Mas a gente vai primeiro passar no banco, depois, por último, tem uma consulta pro Ed, umas 4 horas, tá aqui o Ed. Oi, oi. Oi, oi. E aí a gente vai deixar pra ir por último, porque é bem longe, mas a vista é bonita. Eu sei que o lugar fica de frente pro mar e tudo mais, então vai ser uma vista bonita pra filmar pra vocês. Então é isso. Olha só quanta gente no público. Tem gente que julga, uma menina gravando, tem gente que não julga, tem gente que não liga. Eu não vou pensar... eu vou ficar pensando que no final de tudo ninguém dá a mínima. Pronto, agora a gente tá aqui no Mini Preço, mercadinho daqui perto da Baixa, para pegar uns snacks para nossa jornada, né? Algo refrescante, um suminho, uma água com gás, um refrigerante. E a gente pegou essa bolachinha aqui, ó. Essa bolachinha aqui de arroz. Eu não gosto de bolacha de arroz, mas das opções que tem é mais saudável e prática de comer. E essa vem com docinho, né? Com uma coberturazinha que não deixa tão calórico. Não é tão calórico, mas tem um docinho aí pra enganar. Um pacote desse tem 400 calorias, o pacote inteiro. Pronto, então é de boa. E vem vários pacotinhos dentro, aqui. Tem essas opções aqui, ó, de Schweppes, que eu não sei como pronuncia. Tem de tônica, limão, água tônica normal. Água tônica não, pelo amor de Deus. Não é água tônica? Não, é água tônica, tudo que eu não gosto de água Eu tônica. também não sou muito fã não, mas as latas são muito bonitinhas, parece tão gostoso. Vai ser citrus. Não, mas essas não são Olha, tônicas, rosa. essas são só... Será que é boa? Eu já bebi, essa parece skinka. Bora pegar? Não. Não vale a pena? Não vale. Bora procurar outra coisa então. Coquinha. Ou Monster. Não sou muito fã de Monster, acho muito doce. Bebida de jovem. Qual é esse aqui? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. A vibe do Monster já vem toda amassada. Esse daqui é sabor Lewis Hamilton. É sabor Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. É isso aí, deve ser boa. Mas eu não vou querer não, se você quiser. Pegar um geladinho. E esse de limão aqui? Parece uma limonada. Chá gelado. É gelado. Então vai de bebida isotônica pra você. E eu acabei escolhendo esse daqui, que você falou que parece skinka e eu gosto de skinka, então. Prontinho? Já tá? Muito obrigada. Para melhorar ainda mais, top pequenas inseguranças que eu tenho é o meu testão, e como tá muito calor, eu prendi o cabelo com um lencinho aqui. Então tô botando meu testão pra jogo, quem quiser anunciar, tô aqui. E é isso, velho. Então, agora que eu tô falando em voz alta, parece tosco. E agora que eu tô gravando na frente de todo mundo também, parece mais tosco ainda. Então, acho que esse é o segredo, é se expor. Se expor o máximo até você ver que não é nada demais. Se expor ao ataque! Eu descobri que essa mulher do Falcão que fica aí é uma empresa contratada para espantar gaivotas. Sério? Sério, tem várias empresas de falcoaria contratadas para espantar gaivotas de praças alimentícias. Conte mais. Você vê ela com um falcão na mão, mas às vezes ela bota para ele dar um rasante para espantar os Caramba, eu nunca gaivões. vi, velho, mas é legal Gaviões. saber. Gaivões. Gaivões? Gaviões. Ó, se for mentira, cobrem ele aí, viu? Não, é verdade, tem muitos hotéis que também têm esse serviço, contratam essas empresas de falcoaria para
espantar gaivotas. Por aqui não tem gaivota, não. Talvez um pombo ou outro, mas não tem gaivota por aqui, não. Eu, se eu fosse uma gaivota, eu teria medo, velho. Agora, Gaivota. quer vencer seu pesadelo? Pergunta pra ela se não é verdade. Não, eu vou chegar do nada. Com licença, senhorita. Desculpe a moléstia. Pero, ¿es una empresa de folcloría? Para espantar palomitas? Não, palomitas é pombo. Como é gaivota? Em Gaviota. espanhol? Acho que é gaviota em espanhol, não sei. Como é que eu chego nela, velho? Não vou fazer isso, não. Aí também já é demais. Aí também já é demais. Vai lá, Laura. Vem. Não vou. Vença seus medos. Não vou. Vença seus Não vou medos. chegar do nada assim, tipo, ai, e aí? Vai espantar a gaivota? Olha que pai ia falar isso do nada. Ela tá trabalhando. Quantas pessoas ela deve fazer pergunta idiota pra ela? Verdade, algumas. Mas eu não vou ser mais uma. Eu não vou ser uma pessoa idiota, né? Vença seus medos. Se queria ajuda, se fudeu agora. Não vai nada a ver. Não. É porque, tipo, e se ela falar que sim? Aí eu, tá bom, é isso aí, valeu. Mas falar que legal, não sei o que, gira a conversa. Oi, boa tarde. Desculpa atrapalhar. Tava ali conversando com os colegas, estava vendo ele assim de longe, muito bonito. É verdade que a gente tava com essa dúvida que esses falcões são mais pra espantar gaivotas, coisas do tipo? É mesmo? Isso é um controle de pragas. Eu achava que era mais pra turista, assim, tirar foto. Não é pra tirar foto, é pra realmente afastar da esplanada as pombas e as gaivotas. Tá tudo bem se eu tirar uma foto dele? Pode. Lindo, deixa eu só pegar meu celular ali. Ele tem nome? Yuna. Yuna? Ela, então. Ela? Yuna, linda Yuna. É isso. Muito legal. Boa tarde. Estamos aqui em Madalena Beach. Praia de Madalena. Primeira vez que a gente vem aqui, só que pena que a gente não tá vindo a passeio. É só porque o lugar da consulta fica aqui perto e aí a gente desceu numa paragem de ônibus que fica praticamente aqui em frente à praia. Cheirinho de mar, cheirinho de sal. Lembra muito Salvador. Saudade de Salvador, viu? Saudade de uma prainha. A gente vai ter que vir aqui porque aqui é muito calmo também. Olha as casinhas que ficam ali. A gente veio andando por uma entrada que tinha umas casinhas, lembrava um pouco até Estela Maris, que tem aquelas casas bonitas, Sim. perto da Tem praia. até Matagal, velho. Salvador. É Salvador, Matagal, praia, casa bonita. É isso, estamos em Salvador. Só falta vir aqui para tomar um banho de mar. E uma caipirinha. Uhum. Ou água de coco. Água de coco. Até chegar lá a gente tem uns 20 minutos de caminhada. Então é hora de pegar nossa bebida que a gente aproveitou para pensando nesse momento quente. Será que é boa? Parece uma limonada meio sem graça. Não é sem graça não, é gostosa. Eu não Tem muito gostei. mais gosto de limão do que da laranja. E diz que tem mandarina também, que é tangerina, né? Gostosa. Luz que nos dás o pão, ó luz amada. Luz que nos dás o sangue, luz dourada. Luz que nos dá o olhar, luz encantada. Bendita seja a luz, bendita sejas. Virgínia Fonseca. Filho da mãe. Velho, que desrespeito, na moral. Eu não sei como, mas tem um monte... Olha, um monte de patinhos aqui nesse... Não sei, é um córrego que deságua no mar. E olha aqui que lindos! Olha os filhotinhos. Olha o pato-pai aqui, já veio logo averiguar, né? Olha, mergulhando, com a bundinha pra cima. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê, filho? E o outro ali, ó, só mergulhando. Ê, vida mansa, viu? É o quê, o pato? É o quê, o pato? Ah, eu ficaria aqui meia hora olhando É ele. outro bicho ali afogando. Afogando não, Mais um bebê, vindo. eles estão bebendo. Ó, chegou mais um patinho ali. Tão pequeno. Ai, meu Deus. Ah, mais um vindo. Mais um, não para de sair patinhos. Um bando de É o patinhos. spawn de patinhos. É, aqui é spawn de patinhos. Potinhos? Ah, eles comendo as potinhos. Olha eles comendo ali a A relva. relva, o matinho.
E o Pato Pai tá aqui, ó, sempre de olho. Enfim, a gente tem que ir. Tchau, patinhos, foi bom ver vocês. Eu acho que isso é um lago Ó artificial, pra aí, porque já tem lona. poluíram ali, ó, o laguinho. Tem ó pra aí, um pedaço de plástico, de embalagem. Ué, subiu na pedra. Tá procurando algo. Let's go. Que lindos. Vamos lá, tchau, patinhos. Podem voltar pro seu spawn. Então, pra continuar agora o vídeo, já estou em casa, né? Como vocês podem ver, já tô até com outro outfit, já tomei banho, enfim. E pra revisar aqui os medos que eu enfrentei hoje nesse vlog, temos aqui... Voltei a gravar em público, né? Normalmente eu já fazia alguns takes antes, nos últimos vlogs, gravando em público. Mas hoje eu decidi gravar falando um pouco mais e pretendo continuar também nos próximos vlogs. Posso considerar também que eu conversei com desconhecidos, que foi a mulher que trabalhava com falcoaria. Foi uma conversa bem rasa, bem patética, bem paia, mas já tá valendo. E entreguei currículo presencialmente também, porque pode parecer meio bobo, mas dá assim uma certa ansiedade na hora de entregar currículo presencialmente. Normalmente eu só entrego por vagas que eles colocam nos sites, né? Ao invés de ir nos lugares, perguntar se eles estão contratando. Requer um pouco mais de skills sociáveis, entendeu? E eu esqueci de falar pra vocês nesse vídeo. Sim, eu tô entregando o currículo porque eu pedi demissão de novo do meu último emprego. Pois é, eu vi que era um ambiente que já não tava me fazendo bem, não só fisicamente, porque era um trabalho pesado, mas como emocionalmente também. Não por parte da equipe, os colegas que trabalhavam comigo eram super tranquilos, super gente boa, amigos, assim, de verdade, gostavam de ajudar uns aos outros. Era mais por parte da clientela mesmo, que tava assim... Eram uns clientes arrogantes, vocês não fazem ideia. Eu achava que era coisa da minha cabeça, até eu notar que todos os meus colegas reclamavam do mesmo motivo e queriam sair de lá pelo mesmo motivo, sabe? Então a clientela era muito reclamona, exigente. Por mais que estivesse tudo perfeito, eram clientes habitués, clientes habituais da casa, então queriam fazer alterações, nunca tava bom. E quando se trata de você fazer sempre a mesma coisa, com excelência, ainda assim ouvir reclamações todos os dias, isso é algo muito cansativo. Eu pensei, não tô aqui pra... Eu não tô trabalhando pra isso, entendeu? Não tava valendo a pena. Então resolvi sair e procurar outra coisa. Talvez ir pra outra área, talvez não. Vamos ver aí, né, que o futuro nos aguarda. Mas falando sobre a lista que eu falei com vocês no começo do vídeo. Eu comecei fazendo uma lista que tem 4 perguntas. São perguntas, assim, pra autoconhecimento e que te ajuda a direcionar ali a você encontrar a raiz do problema e soluções, né, pra esse tal problema. No caso, você enfrentar algum medo. Eu tava fazendo mais como um rascunho. Depois eu fui evoluindo e se transformou num mapa mental bem bagunçado, assim, em papel mesmo. Então eu pensei, vou fazer no Notion, mas ainda não sei fazer mapas mentais no Notion. Então eu pesquisei assim no Google Site pra fazer mapa mental, peguei o primeiro que eu fiz e comecei a montar um mapa mental muito bonitinho. Só que esse mapa mental, ele ficou assim, grande demais. Eu até comecei a gravar a explicação, só que assim, juro pra vocês que esse vlog ia ter 1 hora. Então iam ter pessoas que estão assistindo aqui pra assistir o vlog, quando chegasse na parte do mapa mental iam sair no meio do vídeo, e isso seria prejudicial pra mim também. Então eu vou fazer o seguinte, para as pessoas que realmente querem, que têm interesse em ver o mapa mental, me ver explicando lá tudo bonitinho, estão disponíveis para parar para assistir um vídeo só sobre isso. Eu vou deixar para postar no vlog seguinte. E aí só quem entrar no vídeo sabe do que se trata, e aí vocês não caem meio que num clickbait, entendeu? Então esse daqui fica um vlog sobre medos e o vlog seguinte vai ser o mapa mental que eu tô criando, bem bonitinho para vocês verem. É basicamente com aqueles TikToks fazem like pra parte 2. Eu não suporto quem faz isso, mas infelizmente eu vou ter que fazer isso porque eu não vou conseguir exportar um vlog de 1 hora, onde eu saio de casa, mostro as coisas ao redor e depois ainda gravo um mapa mental explicando tudo. Ia dar muito tempo de vídeo, então vou postar no próximo vídeo, não vou demorar de postar mais, prometo. E é isso, se você assistiu até aqui, deixa seu like se gostou do vlog, comenta aí embaixo também se você tá passando por algum medo que você tá tentando enfrentar, alguma dificuldade, insegurança, algo que você se sinta confortável e de boa em comentar aí, eu gosto de ler os comentários. E no geral é isso, você pode também compartilhar com esse vídeo com alguém que tá querendo enfrentar aí os próprios medos, não sei, ou talvez o próximo vídeo que ainda não postei, mas vou postar em breve. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui, deixa seu like e eu vejo vocês no próximo vlog que vai ser mostrando o mapa mental, tá bom? É isso, um abraço.